Marcos, capítulo 8, verso 10 até ao verso 24. E diz assim a palavra do nosso Deus. Entrando logo no barco com os seus discípulos, estamos a falar de Jesus, naturalmente, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? E eles disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Vamos lá, até à palavra. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã chama-se fermento no provisório. Ajuda a saber um pouco de cozinha. E eu confesso já, eu não sei cozinhar, o que faço é muito pouco, mas os irmãos têm ideia do que é que o fermento serve. Para que é que o fermento serve? Certo? Se eu vos perguntar, o fermento geralmente serve para quê? Para levar, sim, para fazer crescer. Não é errado dizer assim, o fermento serve para fazer crescer. Então, quero já chamar a vossa atenção com o título do sermão, fermento no provisório. Porque a conversa que Jesus vai ter com os seus apóstolos, que é uma conversa que às vezes parece não estar a ser muito bem entendida, está relacionado com o valor que Jesus quer colocar. E esse valor é nós não procurarmos o provisório, porque o provisório muitas vezes facilmente se fermenta. Aquilo que não vai durar para sempre, às vezes a gente dá um truque para fazer aquilo parecer mais do que é. E Jesus quer chamar para outro tipo de valores, quando ele ensina os seus discípulos. Portanto, vamos lá voltar, capítulo 8, verso 10. Nós vemos que, isto todos os domingos dizemos, quando pregamos acerca do Evangelho de Marcos, não para, a ação não para. Portanto, acabou ainda a semana passada, quando líamos, acabou a segunda multiplicação de pães e de peixe, e como vocês veem aqui, depois Jesus mandou o povo embora e entrou no barco com os discípulos e foi para a região de Dalmanuta. E esta região, uma das coisas interessantes que mostra, é que até quando Jesus se afasta mais vamos dizer assim, das zonas mais familiares, quer para ele, enquanto Galileu, quer para os escribas e para os fariseus, muitas vezes ele vai para lugares que não eram a mesma coisa no que diz respeito à obediência à lei judaica. O que uma coisa que acaba por sobressair é que, como Jesus, com ele vão os seus apóstolos, mas geralmente quem é que vai atrás de Jesus? A esta hora, no capítulo 8, já notámos isso. Geralmente, com Jesus vão os apóstolos, mas quem é que geralmente vai atrás dele também? O verso 11 ajuda-vos. Fariseus. Os fariseus são fiéis a andar atrás de Jesus. Já outras vezes vos tenho dito isso. Tomar a nós termos a fidelidade dos fariseus a andar atrás de Jesus. Mesmo que eles andassem atrás de Jesus, não para lhe obedecer, para o contradizer, mas até em regiões que não eram favoráveis aos fariseus, eles estavam lá atrás de Jesus. E estes lugares eram para os fariseus, para os escribas, muitas vezes lugares que eles reprovavam. Porquê? Porque eram lugares onde havia uma mistura de paganismo. Mesmo que estivéssemos a falar no contexto de Israel, eram lugares que muitas vezes as pessoas não eram praticantes, não eram grandes praticantes do judaísmo. Deixem-me dar um mau exemplo.
até porque nós não somos católicos, mas estamos num país de cultura católica. Tu notas, por exemplo, se tu fores para o norte do país, notas o que é que há no norte muito. No norte do país, se pensarmos em religião, o que é que há muito no norte? O que é que há? Procissões, por exemplo. Portanto, significa que até as pessoas na rua vêm ao teu encontro manifestando a sua fé. Que outras coisas é que se vê em termos religiosos no norte do país? E temos aqui algumas pessoas do norte. Onde é que está a Rita? Onde é que está a Rita? Estás aí, Rita? Olha aí. E a Alma está atrás de ti também é do norte. Portanto, só aqui estão duas mulheres do norte. Não é como se costuma dizer, duas mulheres do norte. O que é que no norte se vê mais do que, por exemplo, no centro e no sul? Vê-se tudo, há tudo mais no norte. Há mais igrejas no norte. Há mais, por exemplo, também há mais capelas no norte. Porquê é que eu digo isso? Porque se vocês viajarem, e por exemplo, a família Cavaco gosta de todo o país, nos últimos anos acabamos por passar mais tempo no sul. A Ruth até tem vontade que a gente vá mais para o norte, mas de facto, nos últimos anos temos passado mais tempo no sul. Mas se tu reparares, quando chegas ao Alentejo, basta chegares ao Alentejo, tu não tens a mesma quantidade de igrejas. Também não tens a mesma quantidade de população. Mas não tens a mesma quantidade de igrejas e nós temos um passatempo, ou pelo menos eu tenho. Sempre que eu ando a passear no Alentejo, eu tenho um interesse especial em ver as igrejas católicas. Sabem porquê? Porque quando tu vais a uma igreja católica no Alentejo, percebes que os horários que ela tem são provavelmente ainda menos do que os horários de uma igreja evangélica no Alentejo. Porque a prática religiosa no Alentejo e no Sul é muito inferior àquela que é a norte do Tejo, e quanto mais para norte tu vais. Então há uma coisa que eu acho graça, por exemplo, ali nós gostamos muito da zona de Melides e ainda há uns anos eu fui lá espreitar os horários da Igreja Católica. O padre tem de se revezar por muitas paróquias e não são muitas as missas que há em muitas igrejas do Alentejo. Porquê é que eu te estou a dar este exemplo? O que é que este exemplo tem? É para tu perceberes que, mal comparado, era como se Jesus tivesse ido para o Alentejo e aqueles padres formados em Braga fossem atrás dele e chegavam ao Alentejo e pensavam assim, e esta gente aqui ninguém é crente. Sério. E implicava um esforço de dedicação deles irem atrás de Jesus para zonas onde muitas vezes o povo não era tão crente assim. É isto que está aqui a acontecer. Agora reparem, isto também significa que o Senhor pode querer eventualmente evitar os fariseus, o Senhor Jesus. Mas os fariseus não o evitam a ele. Portanto, os inimigos são muito dedicados. Tu tens alguns detalhes acerca deste episódio em Mateus que Marcos não dá. Por exemplo, Mateus explica que não era só os fariseus, que eram os saduceus também. E nós sabemos que os fariseus eram os conservadores e os saduceus eram os quê? Se nós usarmos esta linguagem da teologia, os fariseus são os conservadores e os saduceus. São os liberais. Mas não te esqueças. Os conservadores não gostam de Jesus e os liberais também não gostam. Ninguém gostava de Jesus. E eles unem-se para andar atrás de Jesus, a ver se apanham Jesus. Porquê? Porque já outras vezes temos falado acerca disto. Odiar Jesus é o maior tipo de ecumenismo que existe naquela época. Até pessoas que não se davam, como o conservador e o liberal, se juntavam para desprezar Jesus. Então o que é que isto significa? Significa que estas pessoas... O que é que elas fazem a Jesus? Veio o verso 11. Olha para o teu verso 11. O que é que estas pessoas estão a pedir a Jesus? Elas pedem um sinal. Mas este pedido não vem de pessoas quaisquer. Vem de pessoas que não gostam de Jesus. Então estas pessoas, diz o verso, olha aí, verso 11. Chegaram os fariseus e puseram-se a discutir com Jesus. Queriam que ele lhes desse uma prova que fizesse qualquer sinal vindo do céu. Como quem diz, Jesus, se tu és autêntico, se tens mesmo uma missão divina, faz aí alguma coisa que divina seja. Portanto, o pedido não é um pedido qualquer. Porque não é um pedido das pessoas que andam atrás de Jesus acreditando nele. É um pedido das pessoas que andam atrás de Jesus desacreditando-o. Por isso, não estranhes quando o verso 12 diz: Jesus suspirou profundamente e disse, porque é que esta gente me pede um sinal? Em algumas traduções é interessante, porque é que esta gente me pede um milagre? E para só aqui. Porque a esta altura do estudo do Evangelho de Marcos, tu já compreendeste que Jesus até faz milagres a pessoas que em último grau não fazem o que com ele. Já viste várias pessoas que são tocadas pelo poder miraculoso de Jesus e que, no entanto, recebendo o milagre, o que é que elas não fizeram com Jesus? Não o seguiram, não lhe obedeceram. Jesus não reservou os seus milagres para pessoas que lhe obedecem.
Os milagres eram sinais do milagre maior que ele trazia. Qual era o milagre maior que Jesus trazia? Vimos logo isso no capítulo 3. Desculpem, 2. Quando ele curou o paralítico levado pelos 4 amigos. Qual é o milagre maior que Jesus quer fazer? Aquilo que muitas vezes temos dito, o milagre no coração. Que milagre é esse? É o perdão dos pecados. Para que todos saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. Foi isso que ele disse em Marcos 2. Porquê que Jesus estava a dizer, pessoal, eu faço milagres físicos para que vocês saibam que eu tenho o poder para fazer o milagre espiritual do coração, o arrependimento, a salvação. Agora repara, se tu vês os inimigos de Jesus a pedirem um milagre a Jesus, significa, e nós podemos aplicar este mesmo princípio a nós hoje, tu vais ver muita gente a pedir milagres a Deus, que não é necessariamente a gente que confia em Deus, mas simplesmente querem sacar de Jesus um milagre. Por isso mesmo a reação de Jesus é esta que tu vês. Porquê é que esta gente me pede um sinal? Porquê é que esta gente me pede um milagre? Digo com toda a franqueza que não lhes vou fazer nenhum sinal. E noutros lugares... Tens, por exemplo, aqui, muitas vezes é aludido, Mateus, que sinal é que Jesus até fala? Marcos é mais abreviado. Qual é o sinal que Jesus fala, que existiria, que estaria aqui em causa? O sinal de Jonas. O único sinal será o sinal de Jonas, em que lembras-te em que Jesus equipara Jonas com a sua própria missão. Da mesma maneira que Jonas passa 3 dias na barriga do peixe, Jesus, na sua morte, passaria 3 dias na barriga da terra. Esse era o sinal de Jonas. O grande milagre, uma vez mais, não são os sinais que nós queremos ver e dizer, de certeza que ele é Deus porque fez este grande milagre. Não, o grande sinal é o sinal que está representado em Jonas e, neste caso, na morte e na ressurreição de Jesus. E em mais nenhuma ocasião do Evangelho é descrito este suspiro tão sentido do Mestre. Eu não sei se tu és muito de suspiros. Eu acho que à medida que ficamos mais velhos, começamos a suspirar mais. Não é? Suspiro, às vezes, que às vezes não é paz, tranquilidade, é aquele suspiro de... Como é que tu descreverias este suspiro de Jesus? Para aqueles que suspiram. Se calhar não sois muito de suspirar, não é? Mas como é que... Enfado, de profunda... Até ter, eventualmente, uma profunda decepção. Uma profunda decepção. Lembra-te, Jesus é Deus. Jesus é homem. Jesus não é um robô divino que está a fingir que é homem. Portanto, ele sente esta decepção mesmo. Ele não leu a linha no guião que Deus Pai lhe disse, esta é a hora em que eu tenho de suspirar para eles julgarem que isto me diz alguma coisa. Não, ele suspira mesmo. Ele sente mesmo isso. E agora, repara, esta passagem é interessante, e não podemos levar muito tempo, mas ela é interessante, porque quem é que vai pagar, permitam-me dizer assim, quem é que vai pagar as favas todas no meio disto? É engraçado. Isto é para te encorajar. Quem é que vai pagar as favas tudo disto? É os discípulos. Os discípulos é que pagam sempre. Às vezes as pessoas têm uma ideia assim triunfal. Os discípulos de Jesus. E às vezes as pessoas dizem, em que época gostavas de ter nascido? Eu gostava de ter nascido na época de Jesus e ter sido um dos discípulos de Jesus. É sinal que mandas a ler a Bíblia. Não gostavas, porque geralmente ias pagar as favas. Repara, o que é que o texto diz? Volta aí. Digo com franqueza, ainda no verso 2, estou agora a ler uma tradução mais dinâmica. Não vou fazer nenhum sinal. Então deixou-os, verso 13, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda do lago. Os discípulos esqueceram-se de levar comida e só tinham um pão no barco. Portanto, isto também é uma palavra de encorajamento. Às vezes pode-nos acontecer, aqueles que, por exemplo, têm crianças pequenas, esquecem-se de comida, não fiquem também assim tão aflitos. Até os discípulos esqueceram de levar comida. Portanto, é uma coisa que os cristãos fazem há muito tempo, que é, olha, esqueci-me da comida. Mas repara, então Jesus recomendou-lhes, tenham cuidado, e estou a ler na Bíblia para todos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e do rei Herodes. O que é que tu te apercebes aí no verso 16? Os discípulos discutiam entre si, porque pensavam que Jesus tinha dito aquilo por eles não terem pão. Os discípulos passam a vida a sentir-se um pouco, permite-me dizer assim, entalados. De certeza, isto é uma boa, isto é direitinho para nós, não esquecemos do pão. Portanto, quando tu estás assim tão inseguro, é sinal que de facto a companhia de Jesus os deixava alarmados. Eles nunca sabem bem o que é que vai sair da companhia de Jesus. E companhia de Jesus, não estou a falar dos jesuítas, estou a falar da companhia de Jesus mesmo, ok? Eles nunca sabem bem o que é que vai sair da companhia de Jesus, por isso, Jesus diz uma coisa, eles pensam, de certeza, ele já nos está a censurar por alguma coisa que nós fizemos de errado. Eles dizem, foi o pão, então como é que... Não é? Eu consigo imaginar no barco eles a discutir, quem é que se esqueceu do pão? Quem é que se esqueceu? E a acusarem-se uns aos outros. Não é? Conseguimos imaginar isto. E Jesus apercebeu-se e disse,
E agora reparem, antes de entrarmos nas perguntas propriamente ditas, não percam o ritmo do texto, porque Jesus vai disparar perguntas, são muitas. Estou a ler agora na Bíblia para Todos. Porquê é que estão a discutir por não terem o pão? Uma. Não percebem nem entendem? Duas. Têm o coração tão endurecido? Três. Se têm olhos e ouvidos, porquê é que não veem nem ouvem? Quatro. Não se lembram? Cinco. Quando partiu os 5 pães para dar a comer a 5.000 pessoas, quantos cestos recolheram com sobras? 6 perguntas. E eles falaram, quantos foram? 12. Quando partiu os 7 pães para 4.000 pessoas? 7ª pergunta. E eles dizem, quantos é que foram na segunda multiplicação? Lembra-se, o João teve a pregar acerca disso. Quantos foram? 7. E eles a pensar, a ver se nos chafamos. Ele está a fazer estas perguntas, o que é que ele quer dizer com isto? E reparem, e Jesus acrescentou, então ainda não compreendem? E não é dito mais nada do texto. Já repararam? O texto vai avançar, já vamos rapidamente para isso, para uma cura. Não é dito mais nada no texto. Rapidamente, o que é que eu quero que tu compreendas nesta tarde acerca desta rajada de perguntas? Eu não sei se tu lês isto como eu leio. Eu tenho pena dos discípulos. Não é? No sentido humano, tenho pena dele, porque Jesus fulmina ali uma série de perguntas e ninguém sabe bem onde é que aquilo vai chegar. E muitas vezes a nossa vida, como discípulos, nós nos sentimos assim, não sabemos bem onde é que Deus está a querer chegar com as coisas que sentimos que Ele nos traz. Mas há uma coisa que o João já falou semana passada, e mesmo quando nós vimos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, é importante compreenderes isso. Os milagres não se entendem sem o coração ligado através da fé. E quando nós julgamos que a compreensão daquilo que Deus faz é sobretudo uma questão intelectual, nós não compreendemos que aquilo que os milagres servem é para abrir o nosso coração para a nossa necessidade maior, que nem sequer é física. Também temos necessidades físicas e levamos até Deus, mas a necessidade maior não é física. E agora eu quero chamar-te a atenção porque esta cura é, na prática, uma cura que serve para caracterizar não somente a pessoa que é curada, mas os próprios discípulos. Vamos até ela, e estou a ler na versão Bíblia para Todos. Jesus e os discípulos chegaram a Betsaida, trouxeram o cego e pediram a Jesus que lhe tocasse. Ele pegou na mão do cego e levou-o para fora da povoação. Depois chegou-lhe saliva aos olhos, colocou as mãos sobre ele e perguntou, vês alguma coisa? E parece que agora Jesus se afeiçoou em um método de saliva, usa cuspo. Agora Jesus está numa fase onde gosta de tocar e fazer coisas estranhas. E reparem a maneira como ele responde. Vejo sim, vejo pessoas que parecem árvores a caminhar. E Jesus pôs-lhe outra vez as mãos nos olhos e quando o homem voltou a abri-lo já via perfeitamente tudo quanto estava em volta. Mandou-o para casa e disse que não entrasse de novo na povoação. Duas coisas interessantes. Para já esta é uma cura em fases. Quase parece aquelas consultas que nós temos quando vamos ao oftalmologista, não é? Não estamos com aquela coisa e ele vai colocando lente e vai dizer já vê melhor, já vê melhor, já vê melhor. E é quase como se Jesus estivesse a fazer a mesma coisa. Ele faz primeiro, ele diz, isto ainda está um bocado nublado. Então espera aí, agora é que vai, não é? Portanto, parece que Jesus está a fazer aquilo gradualmente. E há um sentido para isso, que ao longo de 2000 anos os estudiosos da Bíblia percebem. Há um sentido para isso, porque de facto aquela cura está a acontecer em 2 momentos diferentes. Porquê? Porque receber a maior graça de Jesus não acontece de uma vez só. Sabem porquê? Grande parte dos teólogos têm dito isto quando estudam este texto, quando estudam esta cura feita a seguir esta conversa tão estranha com os discípulos no barco. Porque, de certo modo, este homem representa os discípulos que não recebem a compreensão de um momento para o outro. Tu, como discípulo, volta aí ao texto, tu, como discípulo, não és muito diferente do cego de Betsaida. Há um processo de Jesus te ir revelando as coisas. Nós acreditamos, de facto, a justificação é de uma vez por todas, que a salvação é de uma vez por todas e não se perde tudo isso, certo? Mas temos de reconhecer, na maneira como Jesus cura o cego de Betsaida, que ele acaba por estar a dar uma ilustração acerca dos próprios discípulos. E por isso é que tu vais ver de seguida, isto é para a semana, tu vais ver de seguida que quando Jesus perguntar acerca do que é que o povo diz acerca de Jesus, ele vai usar o argumento dos outros para falar dos seus próprios discípulos, porque ele vai passar da opinião do povo para a opinião dos próprios discípulos. Quando tu és discípulo de Jesus, tu estás sempre a aprender com qualquer coisa que Jesus faz. A coisa não acontece de um momento para o outro. É um processo.
E por isso, reparem, acaba por acontecer aquilo que ainda na semana passada, no texto que o João pregou, esse elemento também lá estava. O que é que Jesus diz? Mandou para casa e disse que não entrasse de novo na povoação. Portanto, uma vez mais, Jesus está a querer constranger que a comunicação ande demasiado rápido. Porque isso agora, já estamos neste capítulo 8, esta hora já sabemos, Jesus quer ir além dos efeitos imediatos da informação acerca dele. Quero terminar chamando a atenção para 3 verbos. Okay? 3 verbos que eu gostava de chamar a tua atenção neste texto bíblico. 3 verbos diferentes que este texto bíblico te pode querer sugerir, nesta ideia do fermento no provisório. Primeira ideia, o primeiro verbo é o verbo perguntar. Não te esqueças que este texto, começámos a ler, começou com uma dúvida que foi colocada pelos adversários de Jesus. Fossem eles ortodoxos, fossem eles liberais, eles tinham questionado Jesus, mas na verdade, previamente, eles já o tinham rejeitado no seu coração. E eu gostava que tu considerasses isso, quando pensamos no verbo perguntar. De que maneira é que há perguntas que nós fazemos a Deus que, na verdade, já implicam uma resposta negativa que nós lhe demos? Às vezes há sinais que nós pedimos a Deus que não são ocasiões para nós recebermos Deus. São ocasiões para o rejeitarmos. É por isso que Jesus suspirou de uma maneira tão profunda. Porque ele sabia que aquela pergunta não estava interessada na resposta. Não me leves a mal quando dou esta opinião, não tens de a ter. Mas hoje nós vivemos numa época em que, como comunicamos demais, não é? Porque vivemos uma verdadeira revolução tecnológica, no caso da comunicação, há muita pergunta que é feita e muita resposta que é dada. Mas não sejas ingênuo acerca das perguntas que fazes. Muitas vezes nós fazemos perguntas que não estamos assim tão interessados em obter resposta. E sabes o que é que acontece geralmente com essas perguntas? Qual foi a resposta que Jesus deu às pessoas que lhe pediram isto? A resposta que Jesus deu? Nada. Há muita pergunta que nós não vamos obter porque Jesus não está interessado em providenciar-nos isso. Porque a própria pergunta já testemunha de uma necessidade errada que nós temos. Não entendas mal o que eu te estou a dizer quando reflito sobre o verbo perguntar. Eu não estou a dizer que as nossas perguntas não são importantes, se feitas de coração. Eu não estou a dizer que não devem ser trazidas. Eu não estou a dizer que Deus não está cá para te responder. Mas não te esqueças que este exemplo de pergunta era uma pergunta que o próprio Jesus fez questão de recusar. Porquê? Porque em grande parte aquelas pessoas não estavam interessadas no conteúdo eterno que Jesus tinha para elas. Elas estavam constantemente a pôr fermento, o fermento de Herodes, o fermento dos fariseus. Era pôr fermento em coisas que não têm valor eterno. Sabem porquê? Porque a coisa que tinha valor para aqueles perguntadores religiosos não era o valor de Jesus, era o valor deles próprios. Há muitos modos de tu trazeres perguntas a Jesus que não são maneiras de tu valorizar Jesus, mas são maneiras de tu valorizares a ti próprio. A religião, como vivida com os fariseus, era um desses exemplos. O que eles queriam era estar num lugar em que eles aferiam a qualidade de Jesus. Não era Jesus que aferia a qualidade deles. E nesse aspecto, o que é que eles faziam? Eles punham fermento no provisório, porque o provisório era a própria importância deles. A importância deles era muito provisória, porque era durante o tempo em que eles viviam e a autoridade religiosa deles era conhecida. Mas a importância de Jesus é eterna. A importância de Jesus é eterna. Rapidamente, segundo verbo comer. Agrada-nos, não é? A fome dos discípulos é ainda física. Eles ouvem Jesus a falar de fermento e pão e pensam, não, isto é comidinha física. Eles não se apercebem que a fome mais importante não é a fome da comida física, mas é a fome espiritual. Os próprios discípulos caem muitas vezes neste erro ainda. E sabem, estes textos aqui das multiplicações dos pães e dos peixes têm um paralelo muito importante com um texto que não temos tempo de ir até lá agora, mas que é o texto de João 6. Quando João, e estou a abreviar muito, em que Jesus diz que é o pão da vida. Porquê? Porque Jesus vai dizer ao povo, é das alturas mais difíceis na carreira de Jesus, vai dizer, e estou a parafrasear, basicamente Jesus vai dizer, olha, vocês vêm ter comigo porque eu tenho pão para vos dar. Mas ele diz, olha, mas eu sou o próprio pão. Eu sou o pão da vida. Tu lembras como é que as multidões reagem quando Jesus diz isso? Lembras-te? Como é que as multidões reagem? Reagem bem? Reagem mal, é a altura da debandada. Que Jesus se vira para os discípulos e diz assim, vocês também querem ir embora? É quando Pedro diz aquela frase maravilhosa. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Porque a lição
que os discípulos estavam a aprender e as multidões estavam a aprender é que Jesus não é padeiro. Jesus é o pão da vida. E muitas vezes nós tratamos Jesus como se eu fosse o padeiro. Eu quero ir lá e quero que ele me dê pão. Mas Jesus está a dizer, eu não sou o teu padeiro. Eu sou o próprio pão. Há uma diferença entre ir a Jesus e pedir coisas para nós nos satisfazermos no imediato, essa comida física, que de certa maneira era a própria expectativa dos discípulos, por isso é que eles ouviram falar em fermento e pensaram pão físico, mas é o pão espiritual. Repara, a lentidão intelectual com que aqueles discípulos respondem a um Jesus que de repente parece severo, e de facto parece severo, Jesus parece quase irrazoável na maneira como guia aquela conversa. Mas a lentidão intelectual dos discípulos a entender é grave. Porquê? Porque eles julgam que é na cabeça que vão compreender Jesus. E não compreendem que o problema deles é o coração. O coração deles ainda não tem fome. Terceiro e último verbo. Verbo olhar. Verbo olhar. Porque é um verbo também importante pensando na cura. Aquele homem que foi curado, ele não viu tudo de uma vez só. Primeiro Jesus pôs daquelas lentes, está um bocadinho melhor, mas precisou de ir lá. Acertar para ter, como é que se diz, a receita do médico, as dioptrias certas, não é? E portanto, esse exemplo é um exemplo que o verbo olhar nos caracteriza enquanto discípulos. Nós não vemos as coisas todas de uma vez, logo rápido. 1 Coríntios 13 lembra-nos disso, não é? Que agora vemos como em espelho. Sabes o que é que isso quer dizer quando se diz como em espelho? Sabes como é que eram os espelhos na altura? Para aqueles que liam, por exemplo, o Asterix e o Obelix, lembras-te? Como é que eram os espelhos dos gauleses? Não era um espelho, eram escudos polidos. Portanto, pegavas na superfície mais lisa que conseguias e polias para ela te dar o reflexo. Mas como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, esse reflexo não era perfeito. Agora vemos como um espelho, mas um dia veremos como é que é? Como é que é? Face a face, rosto a rosto. E aí sim a nossa visão será completa. Porque na nossa vida de fé, a nossa visão nunca é perfeita, ela é progressiva. Ainda mais sendo nós evangélicos, sendo nós mais bíblico que conseguimos, nós sabemos que o olho, ainda esta manhã falámos acerca disto, os olhos enganam-se ainda mais do que os ouvidos, por isso é que a fé vem pelo ouvir. Então pensa nisto. Ficar pelo momentâneo, por aquilo que parece, pelas aparências, é colocar fermento no provisório. Sabem porque é que nós nos enganamos tantas vezes, meus irmãos? Porque nós ficamos pelas aparências, por aquilo que parecia, aquilo que a determinada altura nos pareceu. Parecia. Os meus olhos viram-se, encheram-se daquilo, encantaram-se. Então ficamos pela aparência. Lembra-te, o melhor que os nossos olhos veem quando nós somos discípulos é a certeza de que o que tu vês agora ainda vês muito desfocado. Mas um dia verás rosto a rosto. E este rosto a rosto, para terminar assim numa expressão muito teológica, não é? Muito teológica, é a visão final, que tantas vezes nós falamos. Qual é a visão final? Onde finalmente os teus olhos vão ver. E agora digo até com um ponto, com uma pinga até de ressentimento para com os irmãos que não precisam de usar óculos, não é? Que se julgam melhores que, coitados, nós. Eu estou de lentes de contacto, não é? Mas eu faço daqueles que, se eu tirar os óculos, vejo mal. Meus irmãos, até vocês, às vezes, eu tenho supervisão. Vem supervisão, não sei o quê. Até essa supervisão não é nada. Tu só vais começar a ver realmente as coisas como elas são quando vires Jesus rosto a rosto. O que significa que nós precisamos do rosto de Jesus para vermos todo o resto. É por isso que aquela imagem, lá vamos chegar. Quando chegarmos à passagem da transfiguração é tão belíssimo. Porquê? Porque Jesus vem e o seu rosto brilha, que é uma figura. No reflexo do seu rosto, todas as coisas se tornam visíveis para nós. Vamos orar ainda. Obrigado, Senhor, pelo facto de, um pouco depois da hora de nós nos alimentarmos de pão físico, podermos estar a ser alimentados de pão espiritual através da Tua Palavra. Tu és Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor. Só Tu consegues ser a nossa paz, o nosso banquete, o nosso descanso. Ó Senhor, e nós agradecemos por isso. Nós oramos por alguém que ainda não tenha encontrado em Ti esta paz, este descanso, a salvação, Senhor. Ó Senhor, permite que este dia seja ainda marcado por esta paz, por este descanso em Ti,
para estarmos nutridos para o serviço que virá amanhã, para o estudo que virá amanhã, para as tarefas que amanhã virão, Senhor. Senhor, nós voltamos a pedir-te pelo trabalho dos nossos irmãos gedeões, Senhor, pelo testemunho deles ao longo de tantas décadas. Ó Senhor, este ministério é de facto a prova do texto em Isaías que o irmão Filipe citou. De facto, a tua palavra não regressa para ti vazia, porque a tua palavra é sempre a ação e vida nova para aqueles que a recebem. Senhor, que durante esta semana que vamos viver, sejamos conhecidos pela vida nova que Jesus nos dá. É isso que nós oramos em nome de Cristo.